A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando uma série sobre o Evangelho de Mateus, meditando capítulo por capítulo, e hoje nós vamos meditar no capítulo 7. O capítulo 7 fala a respeito de 8 assuntos principais. Eu organizei aqui Mateus 7 em 8 temas. O primeiro tema fala sobre a questão do julgamento a respeito das pessoas. Vamos ler aqui os versículos 1 ao versículo 5. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Tem umas versões que dizem: e por que reparas tu no cisco que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro, o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Versículo 5: Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro ou o cisco do olho do teu irmão. Nesses primeiros 5 versículos, nós precisamos apontar que Jesus ensina àqueles que o ouviam que nós não devemos julgar antes de tirarmos o cisco que está no nosso olho. Muitas pessoas leem essa passagem e dizem: quem é você para me julgar? Quando um pastor, um padre, um líder diz que você está errado, se ele está fazendo a coisa certa, ele pode apontar o dedo e dizer a você que você está errado. Então, nós podemos ser julgados, sim, e nós devemos ser julgados, e é bom que nós sejamos julgados pelos nossos pais, pelos nossos pastores, padres, líderes, para que nós possamos perceber os nossos erros e corrigir os nossos caminhos. Muitas pessoas dizem que nós também não podemos julgar e nem devemos apontar o dedo para os erros do nosso próximo. Veja que Jesus disse: você não pode se você está com um cisco no seu olho. Se você faz as mesmas coisas que aquela pessoa faz, então você não tem autoridade para julgar. Mas veja que o versículo 4, Jesus faz aqui uma pergunta: como que você vai dizer para o seu irmão: deixa eu tirar o argueiro do seu olho, se tem uma trave no seu? No versículo 5, Jesus chama essa pessoa que quer julgar o outro, quando tem o teto de vidro, de hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então nós estamos aqui lendo uma palavra sobre julgamento, e o que nós precisamos saber é que nós não devemos julgar e não devemos apontar o erro do nosso próximo quando nós mesmos estamos mergulhados em situações de erro. Mas quando nós cuidamos do nosso comportamento e da nossa vida e estamos sempre dedicados a melhorar todos os dias mais e mais, nós podemos e até devemos, para ajudar uns aos outros com os nossos julgamentos, a nos tornarmos pessoas melhores. Até em Provérbios, no capítulo 17, está escrito que um amigo afia o seu amigo. O versículo fala assim: como ferro se afia com ferro, assim um amigo afia um amigo. E como nós afiamos uns aos outros? Usando a espada.
lutando uns contra os outros, não no sentido de lutar para causar a destruição do outro, mas lutando para que uns com os outros sejamos cada vez mais aperfeiçoados dia após dia. Então, quando alguém apontar um julgamento, um juízo em relação a você, pense: essa pessoa faz o que ela fala? Essa pessoa vive o que ela está me corrigindo? Então, e quais são os resultados que essa pessoa tem com essa correção que ela está me dando? Ela está colhendo bons resultados, está prosperando, está de acordo com a palavra? Então é hora de abaixar a cabeça e dizer: eu preciso consertar, eu preciso corrigir, eu preciso melhorar. Porque se nós não ouvimos a ninguém e sempre pegamos o versículo primeiro, ninguém pode me julgar, então eu posso me tornar um porco, como Jesus fala no versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Nós podemos nos tornar como porcos, que a pessoa entrega uma pérola, nós pisamos naquela pérola, naquela palavra, e aquela pérola quebrada, nós pisamos novamente e nos machucamos, porque aquela palavra fica nos machucando, dizendo: quem é essa pessoa para querer me corrigir? Quando você recebe uma palavra de Deus, uma palavra que é santa. Palavra santa significa a palavra que é separada. Santo significa separado. O que é separado para Deus, o que é de Deus. Quando você recebe uma palavra, uma coisa santa, uma palavra, uma mensagem que vem de Deus, você não pode ser como um cachorro, como um cão, que fica latindo para essa palavra. Eu me incluo nisso, né? Eu me incluo nisso. Eu sou o primeiro que preciso ouvir as coisas santas e prestar atenção nisso. Nem deitem aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. O versículo 6 nos traz um ensinamento de que nós devemos prestar atenção em quem nós corrigimos. Porque o tolo, ele não aceita a correção. O tolo é como um cão, o tolo é como um porco. Ele não escuta. E lá em Provérbios, no capítulo 9, nos versículos 7 a 10, nós lemos uma passagem que fala sobre repreender o sábio, porque ele vai se tornar mais sábio. E ele vai amar você. Mas se você repreender o tolo, ele vai aborrecer você. E o versículo 6 fala justamente do tolo. E fala que, Jesus aqui falando que os tolos são como cães e são como porcos. Porque eles não aceitam nenhuma correção, eles não aceitam nenhuma repreensão. Depois, então, a primeira parte é sobre o julgamento, a segunda parte é sobre pérolas aos porcos. Seja sábio, ouça o conselho. Não seja um tolo que odeia aqueles que corrigem. Preste atenção e veja se o julgamento procede e receba a parte que for útil para o seu crescimento. O terceiro tema de Mateus, no capítulo 7, fala sobre dar e receber. Versículo 7 fala: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. 8, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Versículo 9: qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? 10, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? 11, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Versículo 12, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Nesse trecho que nós lemos dos versículos 7 ao 12, nós vemos que Jesus começa com os versículos 7 e 8 dizendo que nós podemos pedir, e se nós pedirmos, nós vamos receber.
Se nós buscarmos, nós vamos encontrar. E se nós batermos, na porta, né, se abrirá. Nós vemos aqui que existe uma evolução da persistência. Primeiro você pede. Se você ainda não consegue receber, então você começa a buscar. Buscar implica uma atividade maior do que pedir. O pedido é só me dá isso, porque eu quero isso. O buscar é fiz o pedido, mas eu não recebi. Então vou começar a buscar formas de convencer a pessoa para que ela me dê. Eu vou buscar formas de encontrar aquilo que eu quero, porque eu pedi e eu ainda não recebi. Então, se eu busco e não encontro, então eu começo a bater. Bater fala de eu começo a ser insistente, eu começo a correr em todos os lugares, eu começo a gritar, eu começo a usar a força para conseguir aquilo que eu quero. Muitas pessoas leem esse versículo e elas veem só a primeira parte. Peçam e vocês com certeza vão receber de Deus. As coisas com Deus nem sempre são assim. Muitas vezes você pede e Deus fala: ainda não é tempo porque você não amadureceu para receber isso que você me pede. Então você precisa fazer propósitos de oração. E quando você começa a fazer propósitos, você vai pensando: por que eu ainda não consegui isso? Então você começa nos propósitos a investigar, a aprender coisas que você precisa para que você possa crescer na maturidade, no amadurecimento. Então, quando você está mais amadurecido, você pensa: agora eu mereço, mas ainda você não recebe. Então você começa a bater, você começa a empregar todo o seu esforço e aí sim você recebe. Foi assim só para ilustrar isso que nós estamos falando, com o cego Bartimeu. Quando nós abrimos a Bíblia em Marcos, no capítulo 10, ali nos versículos 46 a 51, nós lemos que Bartimeu, o filho de Timeu, estava à margem enquanto Jesus passava e ele ouvia a multidão e ele perguntou: o que acontece? E disseram a ele: o mestre está passando. Então ele começou a gritar, ele começou a pedir: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começou a pedir isso algumas vezes e ele não foi ouvido. Ele já estava pedindo, mas ele não foi ouvido. Então ele começou a buscar uma forma de chamar a atenção de Jesus, então ele começou a falar mais alto, mas ainda assim ele não estava conseguindo ser atendido. Então ele viu que ele precisaria empregar mais força. E ele começou a gritar com todos os pulmões, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele começou a bater, quando nós começamos a bater, as pessoas começam a ficar incomodadas. As pessoas em volta começaram a dizer: cala a boca, porque o mestre está ocupado. Mas o texto fala que quanto mais repreendiam ele, mais ele gritava dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, até que Jesus foi até ele e disse: o que queres que eu te faça? Então ele pôde pedir que eu veja. Muitas vezes as pessoas estão desistindo muito facilmente daquilo que estão buscando. Jesus aqui estava ensinando: peçam, que algumas vezes você pede e você já recebe. Se vocês não receberam com um pedido, então busquem. Comecem a procurar formas de conseguir receber. Perguntem em oração: como eu faço, Deus? O que está faltando? Então vocês vão encontrar. Quem buscar vai encontrar as respostas. Eu vou começar a responder o que te falta para que você consiga receber o que você me pede. E aí, quando você estiver nesse processo de busca, você vai encontrando todas as peças que você precisa ter para que você possa receber o que você pede. Então, se você ainda não recebeu, comece a fazer esforço. Comece a bater.
pedindo de todas as formas para você receber, porque isso muitas vezes eu, o Senhor, vou fazer para que você valorize, para que você veja o quanto você cresceu, o quanto você se fortaleceu para que você pudesse estar aqui recebendo esse prêmio. Porque aquele que pede, recebe. Se você estiver no nível de receber logo que você faz o pedido, Deus vai dar a você. Se você precisar aumentar o nível para buscar, com a busca, alguns vão encontrar e já vão receber. E aqueles que precisarem bater, porque Deus exige mais força, maturidade, a porta com certeza vai se abrir. O que importa dos ensinamentos dos versículos 7 e 8 é que seja breve a tua resposta, seja um pouco mais demorada, porque você vai ter que se esforçar mais. Uma coisa é certa: quando você pedir a Deus, com certeza você vai receber. Aí no versículo 9 até o versículo 11, Jesus fala para eles, as pessoas pensarem: se vocês, qual é o homem que daria uma pedra se o filho lhe pedisse pão? No versículo 9. Ou lhe daria uma serpente se pedisse peixe? E aí Jesus fala: vocês são maus e vocês sabem como abençoar os filhos de vocês. E o Pai, que é o Pai de todos, que é o Pai celestial, que é o Pai por excelência, muito mais, ele tem a alegria de entregar bens para aqueles que pedem a ele. Então, o que Jesus está dizendo é que ele tem a alegria de abençoar, mas assim como os pais não dão um carro para um filho que tem 10 anos, Deus também não dá aquilo que você pede quando você ainda não está preparado para receber aquilo que você pede. O filho pode pedir um carro com 10 anos, mas você vai dizer ao seu filho: busque desenvolver maturidade, responsabilidade até você chegar aos seus 18 anos. Quando você completar os seus 18 anos, você pode receber. Mas durante esse tempo, durante o processo, vá desenvolvendo maturidade e responsabilidade para que ao pegar o carro, você esteja pronto. Talvez o filho complete os 18 anos e diga: eu já completei os 18 anos e agora eu quero o meu carro, que o Senhor prometeu. Mas aí talvez o pai vai dizer: mas você ainda não começou aquela faculdade, você ainda não conseguiu escolher um ofício, uma profissão por onde você vai ter recursos financeiros para pagar o combustível, para pagar o imposto sobre o veículo. Então, você vai precisar fazer um pouco mais de força, você vai ter que bater nas portas para encontrar uma profissão para que você possa dizer: agora eu tenho uma remuneração. Então você vai receber o carro, porque você vai ter o carro e vai ter condição de pagar o combustível e de pagar o imposto. Então, existe uma sabedoria do Senhor naquilo que Ele nos dá, naquilo que Ele nos abençoa. E aí no versículo 12, Jesus fala sobre: portanto, se é assim com Deus. Você precisa pedir, você precisa buscar, você precisa bater para receber. Se você pedir para Deus, com certeza você recebe, mas sempre você tem que fazer alguma coisa. Você tem que pedir para receber, você tem que buscar para encontrar, você tem que bater para que se abra. Então, peguem esse ensinamento e aprendam uma coisa, que é o versículo 12. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei dos profetas. Assim como você precisa pedir para receber alguma coisa, buscar para encontrar e bater para se abrir, quando você quer receber alguma coisa, assim também você tem que fazer alguma coisa. Então, quando você quer receber alguma coisa, dê alguma coisa em troca. Faça aquilo que você quer receber. Faça aquilo que você deseja alcançar, porque
você vai receber também de volta. Vai ocorrer a lei da reciprocidade. O que é reciprocidade? Você faz algo para a pessoa e a pessoa é recíproca, ela devolve aquilo que você faz. Então façam para os outros e vocês façam aquilo que vocês querem receber. Depois desse terceiro tema, que é o dar e receber, vem o quarto tema, que é sobre a porta estreita. Vai dos versículos 13, são os versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. 14. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, o versículo 13 e 14 nos fala que nós temos as escolhas. Qual é a porta que você escolhe? A porta larga e a porta estreita é a porta que exige menos esforço, é a porta que a maioria das pessoas escolhe e é a porta que leva para a perdição. 95% das pessoas escolhe comer mal, escolhe ficar na preguiça, escolhe não ler a palavra, não orar, reclamar da vida, reclamar dos outros, dizer que Deus não escuta ela. A grande maioria das pessoas segue por esse caminho. Por quê? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva para a vida. Por isso poucos encontram essa porta. Depois Jesus fala sobre os falsos profetas. Esse é o quinto assunto e ele trata desse assunto nos versículos 15 a 20. Ele fala: cautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Preste atenção naquilo que o teu médico faz, não naquilo que ele fala. Preste atenção naquilo que o teu pastor faz, não naquilo que ele fala. Porque aquilo que a pessoa faz é aquilo que a pessoa é. Agora, Jesus falou para prestar atenção nas palavras que os pregadores falavam para obedecê-las, mas ficar longe de copiarem os comportamentos deles. Porque Jesus ensinou que as palavras que eles pregavam eram verdadeiras, mas eles não estavam comprometidos com aquela palavra. Então, se o pastor que você tem seguido tem pregado a palavra e você tem analisado na leitura da Bíblia que o que ele fala está de acordo com a palavra, siga aquilo que ele fala. Mas fique longe dos comportamentos que ele pratica, sabendo que ele é como um lobo, que ele é um falso profeta, que ele é alguém que está vestido com a capa de ovelha, mas que no coração é um lobo, a partir daquilo que faz. Nos versículos 21 até o 23, nós temos aqui o sexto tema em que Jesus fala sobre o reino dos céus. Que nem toda que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas mais maravilhas? 23. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então o reino dos céus, nem todo aquele que fala que segue a Deus vai entrar no reino dos céus. Para entrar no reino dos céus, é necessário entrar pela porta estreita, como Jesus disse aqui nos versículos 13 e 14. A porta estreita exige que nós obedeçamos a palavra, que façamos aquilo que nós pregamos.
nos versículos 24 a 27, Jesus fala sobre casa espiritual. Como você está construindo, como nós estamos construindo a nossa casa espiritual. Versículo 24: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 25: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. 26: e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Verso 27: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então nós vemos aqui que Jesus compara, ele fala a respeito da nossa casa espiritual, aonde nós estamos construindo a nossa casa espiritual. Estamos construindo a nossa casa espiritual sobre a rocha? Construir a casa sobre a rocha significa praticar a palavra. Aquele que pratica todos os dias a palavra está construindo a sua casa sobre a rocha, porque cada vez que você pratica a palavra, você está colocando um tijolo em cima da sua casa espiritual. Agora, aquele que não pratica a palavra está construindo sobre a areia. Por quê? Ele não praticou, não tem solidez, não tem firmeza, não tem estrutura para avançar para o outro nível. Então, Jesus fala sobre isso, sobre o reino dos céus. E ele termina o capítulo 7 falando, encerrando, dizendo que tudo isso que ele ensinou, vamos lembrar que o capítulo 7 termina o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha se inicia no capítulo 5 de Mateus, falando sobre as bem-aventuranças. E aí Jesus prossegue nesse sermão, que é o primeiro grande sermão de Jesus. E nesse primeiro grande sermão, ele fala a respeito de vários assuntos que são tratados nos capítulos 5, 6 e 7. E aqui no encerramento desse primeiro discurso, nós vemos que os versos 28 e 29 nos revelam que aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. 29, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Então Jesus ensinava com autoridade. Essa é a leitura e a meditação de Mateus no capítulo 7. Deus abençoe a todos. Amém.